Oi, sétimos anos, tudo bem com vocês? Então vamos estudar um pouquinho? Vamos pegar a apostila universitário, vamos no capítulo 3, porque os conteúdos anteriores nós já vimos. Nós vamos começar com os vírus. O capítulo 3 está falando sobre os vírus. Então vamos lá. Eu acho que essa imagem que vocês estão olhando aí no capítulo da apostila universitário, ela não é tão desconhecida assim. Ultimamente, nós estamos vendo muito esse tipo de imagem, tá? Então, primeiro, vamos saber o que é um vírus. Então, os vírus, eles são parasitas ultramicroscópicos. O que quer dizer isso? Que eles são visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Nós não conseguimos vê-los a olho nu, tá? Nós só conseguimos ver o vírus com a ajuda de um aparelho. Por quê? Eles são muito pequenos. Além disso, eles são acelulares. O que quer dizer isso, acelulares? Eles não possuem organização celular, isto é, eles não têm células, tá? Então, eles não tendo células, não têm citoplasma, não têm membrana e não têm núcleo, tá? Eu gostaria que vocês resolvessem essas duas questões, tá? Ó, você conhece algumas doenças causadas por vírus? Sim, conheço, tá? Você já contraiu alguma virose? Em caso afirmativo, dê o nome dessa enfermidade. Então, se sim, vocês vão dar o nome aqui da enfermidade que você já contraiu. Então, pede ajuda para a mamãe, tá? E aí, nós vamos lá no Pensando Nisso. Tem uma perguntinha assim. Por que os vírus são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios? Por quê? Até coloquei uma resposta aqui. Eles são conhecidos assim porque só sobrevivem dentro de uma célula. Eu não acabei de falar para vocês que eles são acelulares? Eles não possuem organização celular, então eles não possuem células. Eles não têm membrana, não têm citoplasma e não têm núcleo. Então, eles precisam de uma célula para sobreviver. Então, eles instalam dentro de uma célula e ali ele se desenvolve, tá? Aqui nesse quadro que eu gostaria que vocês lessem, existem algumas viroses. Algumas vocês conhecem, já contraíram. Então, nós temos aqui, ó, catapora, cachumba, gripe, hepatite A, hepatite B, hepatite C, herpes, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, verrugas, zika e chikungunya, tá? Então, nós temos as doenças, as viroses, a transmissão, os sintomas dessas viroses e a sua profilaxia ou prevenção. O que quer dizer prevenção? Como evitá-las, tá? Então, vamos citar algumas viroses principais, tá? Nós temos a AIDS, que ela não é transmitida pelo ar, tá? AIDS ou SIDA quer dizer síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é provocada por um vírus que foi descoberto em 1983. Ela ataca importantes células de defesas do nosso organismo, tá? Então, ó, a transmissão ocorre por meio de esperma, sangue, secreções, agulhas e objetos cortantes pela transfusão sanguínea durante a gestação, que é por meio da placenta, durante o parto e pela amamentação. O vírus da AIDS não é transmitido pelo ar, por copos e talheres, por banheiros, piscinas, abraço ou aperto de mão, espirro ou tosse. Não ocorre transmissão por picadas de pernilongos ou outros insetos hematófagos. O que é hematófagos? Que se alimentam de sangue, tá? Aí vem uma outra, ó, importante. Não existe vacina para a AIDS. A AIDS também é uma doença incurável, então nós só temos o quê? A prevenção. Aí vem a gripe A, que também é um vírus encontrado em algumas variedades. As principais são o tipo A, que pode causar infecções em todas as faixas etárias, desencadeando inclusive grandes epidemias, além de atingir tanto o ser humano como outras espécies animais. O tipo B alcança apenas seres humanos mais jovens e suas epidemias são passageiras, enquanto o tipo C não provoca epidemias. Nós temos a vacina da gripe, que é aplicada todos os anos, mas ainda existem muitas pessoas que não fazem o uso dessa vacina, tá? A dengue, que é um vírus também, que ele é bastante atual. Aqui na nossa cidade, nós já estamos tendo bastante casos de dengue, tá? Ó,
como os sintomas inicialmente são semelhantes aos da gripe, levando a uma grande moleza, dizemos que a pessoa fica cheia de dengos ou dengosa, daí o nome da doença. Então, é por isso que surgiu o nome dengue. O Aedes aegypti é o mosquito vetor do vírus e está presente em quase todos os estados brasileiros. Com até 7 milímetros e menor do que os pernilongos comuns, é negro e rajado de branco. Vive nas cidades e costuma picar as pessoas no início da manhã e no final da tarde, principalmente dentro de casa. Só as fêmeas transmitem a dengue, pois os machos se alimentam de seiva de plantas e não são hematófagos, não se alimentam de sangue, tá? Outra espécie de mosquito que transmite a dengue é o Aedes albictus, chamado de tigre asiático, mas essa variedade é silvestre e não costuma ter hábitos urbanos. A dengue clássica. O que ela provoca? Quais são os sintomas? Provoca febre alta, cefaleia, que é dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nos músculos e nas articulações, prostração, manchas na pele, diarreia e vômito, sintomas que geralmente começam até 15 dias após a picada e que regridem em uma semana. Então, depois de uma semana, elas começam a regredir, tá? Também não existe vacina contra a dengue, tá? Então, o que é a prevenção? Basta evitar acúmulo de água. Por quê? Porque daí o inseto ele não encontra um local para depositar os seus ovos, tá? Aí nós vamos dar um pouco de ênfase maior nesse tipo de vírus, que é o que está atualmente no mundo inteiro, que é uma pandemia, não é nem uma epidemia mais, é uma pandemia porque pegou o mundo inteiro, tá? E que está nos deixando assim nessa situação. Então, que é a Covid-19, que é uma pandemia do século XXI. Então, depois de 102 anos da pandemia da gripe espanhola, o mundo enfrenta uma nova pandemia, chamada Covid-19. Por isso que lá no início eu falei que essa imagem ela estava bastante comum para nós, mostradas diariamente nos noticiários, tá? A Covid-19 é uma doença sistêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2. Covid significa coronavírus, doença do coronavírus. E 19 se refere a dezembro de 2019, quando surgiram os primeiros casos na China. Apesar das novas tecnologias, o número de mortos é expressivo. O surto da doença começou na cidade, lá na China, onde supostamente as pessoas se contaminaram no mercado de animais silvestres. Ela é causada por um vírus da família do coronavírus, responsável por infecções respiratórias. Coronavírus, porque apresenta na sua superfície espículas semelhante a uma coroa, que é essa imagem aqui. A transmissão se dá por secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Deve-se evitar o contato pessoal, como abraço, toque ou aperto de mão e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com olhos, nariz e boca. É uma doença sistêmica, isto é, porque afeta uma série de órgãos e tecidos do corpo. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, cansaço, coriza, dores de garganta e pode agravar para complicações respiratórias, circulatórias, neurológicas. Vale lembrar que é uma doença nova e pouco sabemos sobre ela. O tratamento consiste num período de isolamento domiciliar de 14 dias, evitando o contato inclusive com moradores da casa, principalmente se forem pessoas com doenças crônicas ou idosos. Também é necessário usar máscara, não compartilhar objetos, lavar com frequência as mãos com água e sabão e o nariz com soro fisiológico. Uso de remédios somente com prescrição médica. Importante ressaltar que não existem remédios para combater o vírus, e sim para amenizar os sintomas. Vacinas estão sendo desenvolvidas. Nós já temos algumas vacinas, já começaram a ser aplicadas, tá? Então, a melhor maneira de prevenir qual é a melhor maneira, então, de prevenir do Covid-19, que acho que vocês já estão cansados de saber, e vamos ter a responsabilidade e fazer, que é uso de máscara, evitar contato direto com as pessoas, evitar aglomerações, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, manter os ambientes arejados, higienizar objetos usados com frequência, como celulares, computadores, tá? Então, esses são alguns tipos de vírus, e para vocês entenderem o que é vírus. Não quero que façam todas as questões, então vocês vão fazer as que eu circulei na minha apostila, que é a número 2, a número 3, a número 6 e a número 8, certo? São essas as questões que é para vocês fazerem, e a lá do começo
da apostila que eu falei, certo? Então, até a semana que vem. Fiquem com Deus.